TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos. Hoje nós começamos o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo possa capacitar a cada um que está nos assistindo hoje a estar abrindo cada vez mais o coração para que Cristo possa tomar o governo dos nossos corações, da nossa mente e nos usar conforme a sua vontade, né? Porque o Senhor, Ele nos chama a uma vida de consagração, de estarmos separados para uso exclusivo de Deus. Todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador são filhos do Senhor e estão convidados, chamados pelo Senhor a levar uma vida consagrada para que Cristo possa nos usar conforme a sua vontade. E que todos nós venhamos estar assim, abertos, consagrados, buscando ao Senhor Jesus para que Ele possa estar se expressando, né? Que possamos ser as suas testemunhas vivas aqui na terra. E para iniciarmos hoje, irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que é um versículo tão importante, né? Que inicia a nossa vida com o Senhor quando nós fazemos aquela oração, né, do novo nascimento, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, glórias a Deus, porque Deus nos chamou sem merecimento, sem nós oferecermos nada, né, para o nosso Senhor. Ele nos chamou para estarmos junto dele, nos salvou, nos deu filiação, vida eterna, perdão. Então, que venhamos entregar a nossa vida a Cristo. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso irmão Onibaldo dos Santos Júnior, que é natural de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, mas que hoje mora em Cachoeira do Sul. E ele é o nosso irmão em Cristo, que está recebendo a palavra do Senhor, também tem se alimentado da mesa do Senhor Jesus Cristo e tem tido experiências. Mas o caminho dele é muito longo já com Cristo, já fazem uns 10 anos, né, que ele está junto com o Senhor, trilhando esse caminho. Nós queremos conhecer um pouquinho dessa história, né? É muito interessante, um testemunho muito abençoado, né, daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Tudo bem, irmão Onibaldo? Tudo bem. Boa noite, irmã Elisama. Boa noite a todos. Amém. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né, para as pessoas que não te conhecem, o que você faz, né, como que você está hoje recebendo, né, a palavra do Senhor. Sou de Encruzilhada do Sul e já faz 4 anos moro em Cachoeira do Sul e me trabalhar em Cachoeira. E desde quando vim para cá já era da igreja com Cristo e buscando sempre a Deus, porque Ele que sustenta a gente. Hoje eu trabalho à noite no restaurante e estudo de dia, faço faculdade de Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Santa Maria, aqui em Cachoeira. Que bênção, né? Então, conta para nós como foi o teu início, né, de caminhada com o Senhor. Como foi que você vivia naquele momento? Como foi que você foi resgatado por Cristo? Sim, antes não era da igreja, era na família era cristão, mas era católico. Fui batizado na católica quando era pequeno, fiz Eucaristia, depois Crisma. E desde pequeno minha mãe sempre me ensinou que Jesus sempre estaria comigo, sempre para mim crer nele e ter fé nele, que sempre estaria comigo para me proteger. Como eu morava em Encruzilhada, eu trabalhava, mas era do mundo, não tinha nenhuma regra, vivia pelo mundo só. Tinha uma namorada nessa época, quando me deu o problema de saúde, e trabalhava numa loja vendia calçados nessa época. E daí eu estava com a visão dupla nessa época que eu estava lá. E não fui em oculista, vim em Cachoeira nos oculistas, mas nunca achava problema nos olhos. E aí passou um ano depois disso, foi 2009, daí que me atacou mesmo o problema. Eu estava uma semana antes de acontecer
as reações. Eu fiquei internado no hospital, mas o médico tratava como estômago, que eu vomitava bastante, tinha dor de cabeça. Aí fiquei 2 dias no hospital lá em Cruzilhada e depois dei alta. Aí voltei a trabalhar e continuava com bastante dor de cabeça e a visão dupla sempre. Aí foi num sábado, eu tava na casa de uma ex-namorada. Aí à noite, quando eu ia sair para ir embora, eu tava sentado no sofá com ela. Daí eu levantei do sofá, as pernas abaixo dos joelhos endureceram. E nisso, pensei que fosse músculo, alguma coisa. Aí dei tchau pra família dela. Aí eu tava de carro do meu pai. Aí entrei no carro, a direção ficou distante da minha mão. E eu tava bem zonzo, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu pensei que não ia conseguir chegar em casa daquele jeito. E daí eu desci do carro, pedi pro pai dela me levar no médico. E daí quando nós chegamos lá no plantão, pra descer do carro já tava com a visão bem escura, escurecendo. Daí até a minha namorada me ajudou a levar até o hospital. Daí quando eu fui falar meu nome, tirar a ficha, daí eu não consegui falar. A minha língua enrolou, eu fiquei muito nervoso na hora, apavorado. Daí o médico já me levou para dentro da sala para ficar em atendimento, né? Em observação. Daí examinava as minhas pupilas dos olhos e elas estavam sempre dilatadas, mesmo com a luz. Quando colocava a luz, ela não diminuía. Daí viu que o problema era neurológico. E nisso nós sentamos leito em Porto Alegre, porque na Encruzilhada não tinha os exames para fazer assistência. E nisso, daí não consegui em Porto Alegre, porque consegui só em Rio Grande. E nesse dia estava só eu e o pai na cidade. A minha mãe e minha irmã um dia antes, na sexta-feira. Aí Deus já estava agindo desde antes, durante aquela semana. A minha irmã tinha uma cirurgia a fazer das amígdalas, ia retirar as amígdalas. Um dia antes, na sexta-feira, isso era no sábado. E ela chegou no bloco cirúrgico, o médico não fez cirurgia nela. Porque ela estava gripada e daí não ia pegar anestesia. Daí eles adiaram a cirurgia dela. Porque daí, imagina, a mãe e o pai com 2 filhos no hospital. Ia ser muito complicado. Deus já estava agindo já. E a mãe e a minha irmã ficaram lá em Alvorada, que tem parentes lá. E ficou só eu e o pai em Cruzilhada. E me aconteceu tudo isso no sábado, tava só nós 2 em casa. Daí fomos só eu e o pai para Rio Grande. E fui mal, tava bem ruim, tava com ânsia de vômito. Até me deram injeções para evitar, né? E passamos toda a viagem. Aí fomos até lá. Aí chegamos no Rio Grande. Daí fiquei lá de manhã até o médico me atender na emergência. E no meio da manhã o médico foi lá me examinar e disse que eu não tinha nenhum sintoma para me baixar no hospital. Eu e o pai ficamos apavorados, né? Porque não estava vendo o jeito para voltar. Aí chegou meio-dia, almocei, mas eu não consegui comer. Voltou as reações de novo. Daí a médica veio examinar. E aí olhou as pupilas estavam dilatadas de novo, não estavam normal. Aí conseguiram me baixar. E aí nisso, eu posei no hospital já, no leito. E no outro dia de manhã o médico foi lá, o neurologista. Daí foi meio tenso, porque ele disse que isso 99% era estresse, que não era nada. Aí minha Dinda em Alvorada, ela pegou um ônibus, chegou lá de noite, na segunda-feira. Aí no outro dia ela conseguiu falar com o médico, o neurologista. Aí conseguiram um exame para mim, uma tomografia. Aí eu fiz a primeira tomografia, daí eles pediram mais uma ressonância, eu não estava sabendo de nada nesse momento. Aí no segundo exame, na ressonância magnética, daí constataram que eu estava com um tumor no cérebro. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20 anos nessa época. Nunca imaginava que ia passar uma coisa disso, porque eu nunca penso que vai acontecer com a gente, mas... E imagino, né, receber uma notícia dessas com 20 anos, pensando no futuro, né? Como foi para ti, de repente, receber essa notícia e naquela época você não tinha ainda um amparo de Cristo, né? Porque ainda não tinha... Como é, assim, receber... Poxa, sou novo, né? Na hora eu fiquei apavorado. Eu falava pro pai, o que vai ser de mim agora? O pai tava junto comigo. E o pai tava sempre ali comigo, tava dando força. E foi bem difícil. Se eu tivesse... Eu tinha aquela... Na hora, assim, quando me disseram que eu estava com tumor, que eu teria que fazer me mudar de hospital, que eu fui para Porto Alegre, eu fiquei bem assustado. Mas depois lá, quando eu estava no hospital, Deus já começou a agir em mim, a tocar meu coração e a lembrar de tudo aquele ensinamento que a minha mãe me deu desde criança, que ele sempre estaria comigo. E quando eu estava lá em Porto Alegre, já no hospital, na Santa Casa, fui muito bem atendido lá. Aí brotou no coração aquela fé
que Deus estava colocando em mim, que eu ia passar por aquilo ali. E depois aquilo foi fortalecendo, daí já os meus parentes iam lá me visitar e eles falavam que eu estava bem, forte, né, na minha fé. E era isso que me sustentou. Naquele momento Deus dá uma graça, né? Deus vem e se a gente colocar o nosso pensamento no Senhor, Deus parece que dá uma anestesia pra gente passar por aquelas provas, né? E é tremendo, é tremendo. Deus, quando toca, é tremendo. É uma alegria, uma força que vem só de Deus mesmo. E nisso... E quando... Até eu fiz uma cirurgia na cabeça atrás. E o médico, quando veio me dizer... Eu sempre estava orando para Deus, conversando com Ele em pensamento. Eu falei, Senhor, se eu tenho que fazer cirurgia para ficar curado, amém, seja a sua vontade. E eu falei isso pro médico, doutor, tem que fazer a cirurgia, vamos fazer, se é para ficar curado. E isso foi num domingo, de manhã, cedo. Aí ele chegou perto do meio-dia, tinha horário da visita, daí chegou também os familiares. Aí um pouquinho antes da horário da visita, o médico chegou para mim e falou para mim que no outro dia eu ia fazer cirurgia. Aí apertou o peito. Aí foi bem difícil. Daí, mas tava todo mundo já junto, daí eu chorei bastante, mas todo mundo abraçou, deu um apoio. E Deus fortaleceu. Em mínimos detalhes, Deus toca na gente e age na vida da gente. E nisso depois, aí, no outro dia, fiz a cirurgia. E os médicos falaram pra mãe e pro pai, eu falei pra eles que eu não queria ficar pro médico, não queria ficar com sequela. E daí o médico fez a cirurgia melhor, que pra não ficar com nenhuma sequela. Porque a intenção deles era fazer a cirurgia em toda a cabeça. Aí falaram isso pro pai e pra mãe. E só que depois ele achou melhor, e Deus já agiu também. Aí fizeram só atrás, que daí, pra não ficar com nenhuma sequela, nenhum problema. Eu entrei pra sala de cirurgia às 7h30 da manhã. Saí de lá, era 12h30, mais ou menos. Foi toda manhã de cirurgia, foi uma cirurgia bem longa. E quando eu tava na UTI, quando eu tava me acordando, foi a pior parte, assim, mais difícil. Porque a gente acorda ruim. E eu tava com os 2 braços atados, porque eu tava entubado e tava com agulhas no braço para fazer os exames, né? E controlar a pressão. Daí tava muito ruim. E nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi mexer as pernas. Eu estava com medo de não conseguir ficar com alguma sequela, não conseguir caminhar. E eu consegui mexer as pernas e fiquei muito feliz. E nesse momento eu tive uma conversa com Deus, em pensamento. E falei para Ele que eu ia dedicar toda a minha vida a Ele. Por tudo que Ele estava fazendo na minha vida. E eu estava acordado, estava bem, estava vivo. Estava sem nenhuma sequela. Ali, aparente, na hora, né? Aí depois disso, eu fiquei 2 dias e meio na UTI. Aí eu fui pro quarto. Aí foi rápido nesse dia. E bem no dia do meu aniversário, eu dei alta. É um presente. Aí eu fui pra casa dos meus familiares em Alvorada. Aí se reuniu todo mundo lá. Aí foi muito legal. E nisso depois, em janeiro, isso era dia 15 de novembro, e em janeiro começou foi no finalzinho de dezembro, dia 27 de dezembro, eu comecei as radioterapias. De fazer as rádios pra eliminar o tumor. E nisso eu fiquei em Alvorada, na casa dos meus parentes, e eles iam comigo até o hospital todo dia. Fazia de segunda a sexta. E eu fiz a primeira semana de radioterapia, aí na primeira final de semana eu fui pra praia. Aí quando eu voltei, daí na segunda-feira eu fiz o normal, e na terça-feira eu fui fazer a radioterapia de novo. Estava na casa de uma prima do meu pai. Eu me lembro que eu me levantei, fui até o banheiro, aí me lavei, fiz as coisas dos dentes, voltei pro quarto, troquei de roupa, aí tudo se apagou. Quando eu me acordei de novo, eu tava na UTI. Eu não lembro de nada, apagou da memória. Daí eu tive hidrocefalia. Daí o médico me explicou que a gente tem um líquor na coluna, que ele circula na coluna e na cabeça, o normal dele. E como eu tava fazendo radioterapia, alguns canais podem ter se fechado, ele falou, e esse líquor não descia. Ele só subia, acumulava no cérebro e não descia. Daí me levaram às pressas ao hospital. Fui para emergência. E nisso o médico me ligou para a mãe, pedi autorização para ela e disse que eu teria só meia hora de vida se não fizesse cirurgia de emergência. Daí a mãe autorizou, e a minha prima também estava lá comigo, estava cuidando de mim, autorizou o médico a fazer a cirurgia. E daí eu tive que colocar uma válvula de dreno. E eu tenho ela aqui, ela desce, é tudo interno, até a barriga, para fazer o dreno desse líquor.
E eu tenho ela pra vida toda agora. Mas eu não sinto nada, a mesma coisa que não tem. No início eu sentia aqui no pescoço. Hoje é a mesma coisa, não tem nada, faz parte do corpo. E Deus agindo, né? Isso com certeza mexe também com toda a família, né? Como é, eu imagino uma mãe receber uma ligação do médico pedindo autorização para fazer cirurgia, né? E eu creio que também mexeu bastante com os teus familiares. Sim, mexeu muito com eles. A mãe e o pai, os coitados, ficavam apavorados. Mas graças a Deus que todos apoiavam. A cidade também é pequena e todo mundo se reunia para ajudar eles. E a fé em Deus, né? Que sempre estava orando, indo na igreja. Deus dá uma graça, né? E é nesses momentos, assim, que a gente sente muito forte a presença de Deus, né? Às vezes a gente acha que é na bênção, que é quando as coisas vão bem, quando eu recebo coisas materiais que a gente vê Deus. Mas é nesses momentos, né? Como diz lá o Salmo 23, é no vale da sombra da morte que a gente sente Deus muito presente na nossa vida, né? O contrário do que a nossa mente natural pensa, né? Sim, com certeza. E antes disso, eu me achava que poderia fazer tudo, né? Era como se diz, o cara. Mas depois que a gente passa por esses processos, a gente vê o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente depende de Deus. Que a gente não é nada, a gente é só pó. Se a gente não tem ele dentro de nós, se não tem a força dele, nos abençoando a graça dele a cada dia, a gente não é nada. E ele que nos fortalece a cada dia, que nos dá força para respirar, para viver, que nos dá a nossa casa, nossa família. Eu dou glórias a ele, minha vida eu dedico a ele. Glória a Deus que ele nesse momento pôde me tocar meu coração, me chamar para ele. E através dessa doença, desses momentos difíceis, foi que a tua fé você se apegou em Cristo, então? Sim, me apeguei a ele. Foi dele que tirei as forças para conseguir seguir em frente, me manter firme e não pensar em desistir, não pensar em não seguir o tratamento, eu tomava remédios também na época. Se não fosse por ele, eu não teria essa força. E depois eu fiquei 5 meses em tratamento. Aí depois já estava angustiado para querer trabalhar. E os médicos liberaram. Se eu quisesse trabalhar, eu voltei a trabalhar depois de 5 meses que estava fazendo tratamento. Aí segui tomando os remédios ainda, mas depois a radioterapia foram só 33 sessões. Glória a Deus, né? E você falou assim algo interessante, que várias pessoas que a gente já conversou, que tiveram momentos assim de enfermidades, enfim, passar por processo de cirurgia, de ficar naquele momento assim à mercê dos outros, né? Que você faz uma cirurgia, você vê assim totalmente, a gente conhece a nossa impotência como pessoa, né? Como a gente se acha grande, que a gente pode, que a gente sabe, que a gente acontece, que a gente tem força, que trabalha, né? E ainda mais você muito jovem, passando por isso, né? Ter aquela força da juventude, e aí se encontra nesse momento, a gente tem realidade, né? Como você falou, que a gente não é nada, né? A gente é totalmente dependente do nosso Senhor, né? Sim, infelizmente a gente, quando não conhece a palavra, a gente tem que passar por esses vales tenebrosos para poder se humilhar a Deus e conhecer que Ele que é o nosso Deus da nossa vida. E como foi que você aceitou Jesus? Porque nesse momento você ainda não tinha aceitado Jesus. Sim, isso levou um tempinho ainda, não foi no momento, mas as coisas são no tempo de Deus, não no nosso, como a gente pensa, que a gente quer que seja, né? Mas no tempo dele. E depois disso, eu voltei a trabalhar mais um ano. Aí no outro ano, eu estava com 21, comecei a fazer um curso técnico de agroindústria à distância. E nisso, eu estudava e trabalhava. E depois fiz 1 ano e meio de curso, daí precisava fazer um estágio para me formar. E eu estava procurando um lugar para me formar, fazer o estágio, perdão. E nisso eu consegui, enviei o currículo para Nova Petrópolis, na empresa Piá, procurando um estágio. E daí Deus abençoou também, tocou. E lá estava precisando de funcionários para trabalhar no laboratório físico-químico do leite. E é uma área que eu estava procurando, era tudo que eu queria. Aí deu certo, eu enviei o currículo, me chamaram. Eu me mudei para Nova Petrópolis. E nisso, quando eu estava no ônibus, eu fiz amizade com uma menina lá. E outro dia eu estava conversando, ela me convidou para ir na igreja Assembleia de Deus, um grupo de jovens. Eu fui para ver como é que era, né? Eu já tinha vontade de ir. E eu fui lá, e quando o primeiro dia que eu fui, Deus tocou, né? Deus encheu o peito, assim. E eles falaram tudo que eu precisava ouvir naquele momento, que estava longe de casa, estava carente, estava triste, precisando de um apoio.
E nesse momento Deus tocou meu coração e comecei a ir na igreja com um grupo de jovens. Todos sábados nós nos reuníamos. E era uma benção, era a força que eu buscava para ir durante a semana, para até de novo ter o outro encontro de jovens, né? E depois disso, passou mais um ano, continuei morando lá. Daí eu me batizei lá nas águas, foi uma benção. E depois disso, fiquei 2 anos morando lá. E depois vim para Cachoeira para trabalhar. E estou até hoje. Daí, depois disso... E o que você sentiu após aceitar Jesus e desceu as águas, né? Que a palavra de Deus diz em Marcos 16 que nós temos que nascer da água e do Espírito, né? Aceitar o Senhor e descer as águas que ali conclui, né, a justificação da nossa fé. O que você sentiu naquele momento? O que mudou na tua vida, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida. Será que eu me batizo, não me batizo? Não estou preparado, né? São dúvidas, né, que todos nós temos. Como foi para ti? O que você sentiu depois do batismo? Foi uma experiência assim que mexeu no teu coração? Sim, com certeza. Foi um renovo. O renovo do velho homem pro novo homem. Graças a Deus. Que Deus fez como diz, tem que quebrar o vaso para fazer um vaso novo. E é verdade. Você teve dúvida na hora de que te falaram do batismo? Ficou receoso ou logo você aceitou? Não, logo aceitei. Porque quando falaram que ia ter batismo, eu fiquei muito feliz. Porque eu consegui me batizar e consegui ter na minha vida o que está escrito na Bíblia, colocar em prática nisso na minha vida. Porque aquele homem que era antes de aceitar Jesus, que fazia todos os pecados, que não tinha conhecimento, eu estava deixando para trás. Eu estava seguindo uma nova caminhada com Jesus. A partir daquele momento do batismo, de descer as águas, de aceitar mesmo Jesus e me arrepender dos meus pecados e cuidar dos meus passos a partir daquele momento. E a gente vê que Deus estava contigo mesmo desde o início, né? Porque diz na palavra que antes do ventre, né, nós já somos marcados, já temos a eleição para sermos filhos de Deus, né? Então a gente vê ao longo da nossa vida, mesmo que a gente tenha dificuldades, né, nós enfim, passamos por diversas dificuldades, a gente vê que desde o início, né, Deus sempre esteve ali nos guardando, nos protegendo, nos encaminhando até no momento que Ele quer, né, nós virmos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e descermos as águas, né? Então você que hoje ainda não desceu as águas, você que ainda está pensando, está em dúvida, obedeça o que diz a palavra, né? Que nós temos que sermos batizados, né, em Cristo, que o Senhor, Ele vai completar a salvação nas nossas vidas, vai nos tirar do reino das trevas e nos colocar para o reino da luz, como o Senhor, como o nosso irmão aqui compartilhou muito bem, a gente é velho homem, a gente nasce novo homem, né? Nova criatura em Cristo Jesus. Então não perca tempo, porque o Senhor, Ele está chamando a todos nós, né? Em várias circunstâncias da nossa vida, se nós pensarmos, a gente vai ver ali o chamado, né? Em vários momentos do Senhor nos chamando, vem para junto de mim, vem ficar, né, junto de mim, e o Senhor está chamando a cada um de nós. Amém. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde com mais experiências aqui do nosso irmão. Janela do Céu.